Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós nos reunimos na busca do conhecimento, compartilhando com irmãos, abençoada oportunidade de estarmos aqui adentrando estes ensinamentos que Jesus nos trouxe, pedindo humildemente a proteção de Deus nosso Pai, que tenhamos o entendimento e os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, porque vem a nós pela tua vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Como vão todos? Tudo bem? Então, nós estamos aqui reunidos mais uma vez, e hoje, como nosso tema, eu trouxe uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, parábola da festa de núpcias. Tá? Então, retrata muito bem esse momento que nós estamos vivendo, né? Essas oportunidades que nós temos de poder adentrar a casa espírita, de poder ter a oportunidade de conhecer a doutrina, de poder estudar, de poder refletir sobre os ensinamentos de Jesus, que nos deixou há tantos e tantos séculos, né? E que hoje passam a fazer um significado maior para nós, né? Que fala sobre o autodescobrimento, fala sobre as nossas necessidades como seres eternos e de encarnação que necessitamos passar por situações que visam o nosso bem, o nosso aprendizado, né? Somos todos necessitados de aprendizados, de melhorias. E nós vamos construindo essas melhorias a cada oportunidade que Deus nos concede, né? Para isso é necessário que façamos a nossa parte, as nossas reflexões, o nosso trabalho íntimo, né? De poder adquirir novas situações, de poder adquirir novos sentimentos, enfim, reformular aquilo que nós já trazemos, tá? Então essas encarnações são abençoadas. E esse momento que nós estamos vivendo, né? Então chegou o nosso momento. Nós nos reunimos à casa, nos interessamos por aquilo que nos está sendo proposto através da doutrina, e assim vamos estudando e nos melhorando. Então essa parábola, ela retrata muito bem o chamado, né? Retrata muito bem as oportunidades que todos recebemos, cada qual em seu tempo. Então vamos dar início. Na parábola, né, só lembrando rapidamente que parábola eram aquelas histórias que Jesus contava no tempo que ele esteve aqui, sempre visando um ensinamento, um aprendizado de acordo com os costumes e o entendimento das pessoas que estavam ali à sua volta e que os ouviam, tá? Então isso é bem interessante. Jesus trazia um conhecimento, uma bagagem espiritual muito grande, né? E aí ele falava com simplicidade para que houvesse um entendimento daqueles que o cercavam, tá? Então ele usava sempre de muita humildade, né? Falando a linguagem daqueles que estavam ali presentes, ouvindo, para que assim acontecesse o entendimento, tá? Então ele buscava essa simplicidade que é muito importante, né? Então, o que nós devemos nos atentar? É referente às nossas dúvidas, né? Os nossos questionamentos dentro do nosso entendimento, para que a gente busque as respostas que vão nos auxiliar, tá? Não é errado não saber, muito pelo contrário, nós estamos aqui para aprender e somos todos aprendizes, né? Então, dentro dessas possibilidades, dentro da forma que eu entendo essas parábolas, estes ensinamentos, que eu busque um conhecer maior, né? Busque me aprofundar um pouco naquilo que Jesus quis nos dizer, daquilo que a doutrina nos oferece, tá? Então, esse é o caminho.
dentro das nossas possibilidades, procurar sempre saber um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, e assim, esse esclarecimento é que vai nos dar força para que a gente possa seguir adiante, tá? O entendimento que a gente vai tendo de algumas coisas vai nos trazendo um equilíbrio maior, tá? É uma forma que nós temos de analisar a situação num todo, né? E ter a certeza ainda maior de que nada é por acaso, né? De que tudo tem ali um porquê, tá? Então isso requer ali da nossa parte sempre um querer, né? Uma boa vontade. Então vamos lá. Parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer as bodas de seu filho, enviou seus servidores para chamar às bodas aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a ir. Ele ainda enviou outros servidores com ordens de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, matei meus bois e tudo o que tinha engordado. Tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, desprezando o convite, se foram, um à casa de campo e outro para o seu negócio. Os outros lançaram mão de seus servidores e os mataram, após lhes terem feito vários ultrajes. O rei, tendo ouvido isto, irou-se, e tendo enviado seus soldados, exterminou esses homicidas e queimou a cidade deles. Então disse a seus servidores: a festa de bodas está pronta, mas os que foram convidados não foram dignos. E depois as encruzilhadas e chamai às núpcias todos os que encontrardes. Seus servidores foram então para as ruas e chamaram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de bodas ficou repleta de pessoas que se sentaram à mesa. Entrou o rei em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo percebido um homem que não estava vestido com uma roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem ficou mudo. Então o rei disse às pessoas: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-os nas trevas exteriores. Lá haverá prantos e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos os escolhidos, né? Então Jesus falando ali pelas parábolas, né, aquelas histórias, ele compara ali o reino dos céus, que é semelhante a um rei, né, que queria fazer umas bodas, né, referente a uma festa ali para os filhos. Então ele vai chamando os convidados, mas aí cada qual ali foi dando uma desculpa, né, e foi para não participar, para não ir, né, e perdendo essa oportunidade, tá? Agora vamos ver o porquê dessa história, né, qual o sentido dela, e traz uma explicação bem interessante de Kardec, tá? Que cada qual ali foi chamado ao seu tempo, tá? Então essa é a base principal. Agora vamos ver o que Kardec nos diz a respeito. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma ingenuidade pueril, pois não compreende que possa haver tanta dificuldade para ir a uma festa, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, são sem dúvida alegorias, mas é preciso que elas não saiam do limite do aceitável, né? Então, é a questão das histórias, né? O sentido, né, delas, né? E com certeza Jesus, todas as parábolas que a gente pode encontrar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ali sempre com uma explicação de Kardec, ou as instruções, né, dos Espíritos, sempre há um sentido, né? Nada fica simplesmente à toa ou solto, muito pelo contrário, sempre tem uma reflexão muito importante, lembrando que eram histórias dentro do entendimento das pessoas que viviam naquela época que Jesus esteve aqui encarnado entre nós, ok? Então, foi importante aquela simplicidade das palavras? Sim, para que houvesse um entendimento, tá? Isso é muito importante, para que nas nossas buscas, um ponto muito interessante para a gente se atentar.
Nas nossas buscas, tudo deve ser refletido, né? Não simplesmente aceito por aceitar. Para que a gente possa aceitar as situações, é preciso que haja um entendimento da nossa parte, né? E é isso que a doutrina nos oferece. Vasto material de estudo, trazendo ali explicações, trazendo ensinamentos sobre as situações mais diversas que nós enfrentamos nessa encarnação, para que a gente não simplesmente aceite, mas que a gente sim aceite e entenda, tá? É a questão da fé raciocinada, né, que a gente já comentou. Algumas vezes anteriormente a gente trouxe um material nesse sentido. Saber o porquê das coisas e não simplesmente aceitar de olhos vendados, né? Sem que ocorra ali uma análise. Então, se nós fazemos isso na nossa vida prática, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós analisamos ali o material que nós temos para desenvolver, para trabalhar, ou então passamos por situações ali dentro da nossa vida prática, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e aí nós nos esforçamos, buscamos resolver as situações na questão doutrinária, na questão desses ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe, que são ensinamentos sobre o amor, sobre o perdão, a caridade, enfim, tudo que nós necessitamos nesta encarnação, da mesma forma, refletir, analisar, trazendo para o meu momento, o meu dia a dia, da forma que eu entendo, mas sempre se permitindo. Tá? Então, esse é o sentido, né? Humildade, entendimento, mas para isso muita reflexão. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias das fábulas mais engenhosas, se não tirarmos do seu enredo o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os fatos usuais e vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha como objetivo fazer o povo compreender a ideia da vida espiritual. Significado só é incompreensível quando aqueles que as interpretam não as observam desse ponto de vista. Tá? Então é o que nós estamos comentando. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Em relação aos primeiros convidados, refere-se aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas suas palavras não eram pouco escutadas. Suas advertências eram desprezadas e muitos foram mesmo massacrados como os servidores da parábola. Os convidados que se desculpam por terem de ir cuidar dos campos e de seu negócio, representam as pessoas que, absorvidas pelas coisas do mundo, são indiferentes em relação às coisas celestes, né? Então, o sentido da parábola é um convite, né, que todos nós recebemos para que a gente possa, né, adentrar nesses ensinamentos que vão nos conduzir às melhorias, né? Ensinamentos que vão melhorar as nossas vidas, vão trazer ali aquilo que nós precisamos, seja na questão dos sentimentos, dos pensamentos, né? É um autodescobrimento sobre nós mesmos. E há quanto tempo, né, somos todos chamados, né? Então ele fala que primeiro foram os hebreus, enfim, os judeus, né? Mas pouco ali deram atenção a tudo isso, né? Até porque se esperava que, né, eles esperavam sim que o Messias viesse ali no tempo de Jesus, né? Que iria ser ali o divisor de águas, mas não da forma que foi, muito pelo contrário. Eles esperavam que fosse ali de uma outra forma que ocorresse a libertação do povo, né? E aí quando Jesus começa a falar de amor, de perdão, de sentimentos que
era aquilo que seriam ali sementes plantadas, que germinariam no momento certo, né? Mas não era da forma que eles esperavam que aquilo acontecesse, né? Fosse, né? E acharam um pouco estranho. Mas eles estavam ali mais aptos a receber esses ensinamentos. Lógico que tiveram ali o livre-arbítrio e optaram por não seguir aquele caminho, né? E depois vieram outros que também optaram por não através do livre-arbítrio, de receber esses ensinamentos como aquilo que necessitava, como a liberdade, né? Porque nós todos, já de encarnações e encarnações, trazemos ali as nossas dificuldades, né? Que precisam em algum momento ser trabalhadas, né? E quando a gente recebe esses ensinamentos que Jesus nos trouxe e trabalhamos eles nas nossas vidas, nos nossos caminhos, eles representam ali aquela o diferencial, né? Esse amor todo, né? Que nós pouco compreendemos ainda, mas eles representam ali o diferencial. É como se nós carregássemos ali pesadas algemas conosco e aí tivéssemos ali a oportunidade de receber as chaves que iriam nos libertar dessas algemas para que a gente pudesse seguir livres. Então estes ensinamentos representam isso. Por isso que essas oportunidades elas são tão importantes para nós, né? Cada um ali no seu momento foi chamado, né? Optaram ali por não escolher, tiveram o livre-arbítrio, mas nós, nesse momento, estamos recebendo esse convite, né? De podermos adentrar na casa, de poder conhecer um pouco mais sobre aquilo que Jesus um dia plantou nos corações. E é o nosso momento agora de podermos receber esses ensinamentos. E como estamos recebendo esses ensinamentos desse amigo querido que jamais nos abandona, que é Jesus, né? Que representam ali as chaves das algemas que nós trazemos ali de situações, de encarnações passadas, enfim, de sentimentos que precisamos trabalhar, de um novo despertar, né? Porque a encarnação é uma bênção, representa um novo recomeço. Tá? Regressamos ao plano espiritual, nós sabemos ali de toda uma preparação para uma posterior encarnação, refletimos sobre aquilo que nós já viemos fazendo, e hoje nós temos essa oportunidade de recebermos esse convite. Tá? Então, muitos foram chamados, né? Optaram por vir ou não, cada um ao seu tempo, né? A história está aí e nos diz, né, como que as situações se sucederam, né? Mas sabemos que há sempre esperança e renovação para todos nós, né? Mas é o nosso momento, tá? Então por isso que ele termina até falando aqui, ó, porque muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Porque na verdade não há preferências, muito pelo contrário, né? Todos nós somos chamados a todo momento, mas quão poucos recebem esse convite e fazem por onde todas essas oportunidades que estão sendo ofertadas para todos nós. Então não seria o nosso momento de construções boas para as nossas vidas? Cada um faça a sua reflexão, né? Então vamos ficar aí com essa reflexão sobre esse momento que nós temos, essa encarnação, os nossos familiares, aqueles que estão à nossa volta, a doutrina espírita que tão bem nos acolhe, Jesus, esse amigo inseparável, que está sempre conosco. Quantas oportunidades nós temos. Então vamos refletir, pois Jesus diz que jamais nos deixaria a sós em nossa caminhada. Ele estará sempre conosco a nos guiar. Então vamos refletir
sobre essa oportunidade que nós temos nesse momento. E vamos encerrar mais um encontro, agradecidos sempre a Deus, sempre a Jesus, agradecer a esses irmãos que antecederam essa nossa caminhada, nos trazendo esse vasto material de estudo, para que possamos ter as respostas necessárias nesse momento, nessa encarnação. Abençoa, Pai, os nossos caminhos, fortalece-nos para que possamos seguir adiante. Agradecer ao Frei Fabiano e todos esses irmãos incansáveis que se felicitam pelas nossas conquistas e estão sempre a nos apoiar, na certeza de que jamais estaremos sós. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos, dando início a mais uma palestra, sempre com muita gratidão a Deus por essas oportunidades, onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, ensinamentos da terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Hoje nós vamos ler um trecho do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O item 8 nos fala dos inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea e que, da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo e que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. E com o mau procedimento ele se irrita. E é então que serve de instrumento a justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se então ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. E os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Esse é um dos temas que podemos encontrar muitas informações na doutrina espírita e que se refere a essas questões das obsessões que a grande maioria das pessoas sofrem.
Então está relacionado à questão desses espíritos aos quais nós temos ligação de um passado, porque a doutrina espírita, através da lei de ação e reação, causa e efeito, nos explica que nós não somos vítimas. Se aqueles espíritos nos perseguem, é porque existe uma razão. Se não for do presente, é do passado, né? Então deixa bem claro que essa ligação fomos nós que desenvolvemos e agora temos que compreender o porquê de tudo isso e todos buscarem ajuda, né? Não é só afastar o inimigo, nós temos que nos melhorar, estar numa sintonia positiva, pedir ajuda, que automaticamente nós vamos estar ajudando a todos esses companheiros que nos perseguem por alguma razão. Então, não sendo a morte física o aniquilar da vida, é natural que todos aqueles espíritos, né, que se transferem para o mundo espiritual, eles vão manter as suas características morais, né, que lhes assinalavam a individualidade. Continuamos a ser o que somos. Em algumas ocasiões, dependendo da condição espiritual de cada um, dependendo ali do estado de perturbação em que eles se encontram, eles mantêm essas fixações enfermiças e condutas infelizes por um bom tempo, né? Porque estão fechados ali, eles não conseguem enxergar, eles têm muito ódio no coração, ideias de vingança. E por mais que os espíritos amigos tentem fazê-los acordar, eles estão fechados em seus pensamentos difíceis. E só o tempo que vai fazer com que mude essa situação. E a atitude do encarnado é muito importante. Vamos avaliando a situação para que a gente possa compreender, né? Pululam em volta do planeta, né, Terra, bilhões de seres espirituais em estágio primário de evolução, aguardando o momento do renascimento carnal, né? E também uma série de espíritos desencarnados em estado de penúria, de sofrimento, que se transformam até em parasitas, né, dependentes de energias específicas, que exploram os seres humanos que se lhes assemelham, não é? Então tudo é questão de sintonia. Desse modo, aqueles que se sentem prejudicados de alguma forma têm maior facilidade em atrair esses espíritos, que consideram ali seus adversários, seus obsessores, pelos prejuízos, né, que lhes teriam causado. Mas somos nós que atraímos e que damos abertura para que eles atuem em nós. O mundo espiritual é real, né? E é de onde vêm as populações humanas, né? E para onde retomam após o desencarne. O objetivo essencial da desencarnação é propiciar o desenvolvimento intelecto-moral do espírito na sua trajetória evolutiva. Então, reencarnamos, retornamos à pátria espiritual, ficamos um tempo lá como espíritos errantes, na erraticidade, aguardando uma nova encarnação, até que nos é concedida uma nova oportunidade. E a escolha da nossa conduta define o rumo da nossa ascensão ou da nossa queda. Vai depender das nossas escolhas, né? Do esforço que fazemos
para a autoiluminação. Quando nos esforçamos pelo bem proceder, prosseguindo na vivência das regras da moral e do bem, libertamos-nos dos grilhões dos vícios, vamos alcançando mais facilmente os níveis elevados de harmonia interior e também os planos espirituais de felicidade, onde possamos habitar nos nossos retornos para a erraticidade. Todavia, quando nos comprometemos na ação do mal, infelizmente, vamos desenvolvendo situações aflitivas para o futuro. É assim que encontramos as respostas com relação à situação desses espíritos na espiritualidade. Os inimigos desencarnados, como são chamados, vinculam-se aos seres humanos atraídos pelas afinidades morais, pelos sentimentos do mesmo teor, pelas condutas extravagantes que se permitem. Então, temos que estar muito atentos com as nossas escolhas, com o nosso comportamento, com relação às questões das viciações. Nunca desperdicemos a oportunidade de ser aquele que cede em contendas inúteis. É muito melhor perder no campeonato da insensatez, mas ganhar paz interior. De servir com devotamento, embora outros sirvam-se explorando a bondade do seu próximo. De oferecer a todos compreensão e compaixão em todas as circunstâncias que nos depararmos. De edificar o bem onde nos encontramos, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez. Então, são comportamentos que vão nos deixar uma sintonia equilibrada e positiva. Não vamos dar abertura para desenvolver em nós pensamentos deletérios, que vão ser alimento para que esses espíritos possam atuar sobre nós. Vamos observar e tentar oferecer sempre esperança, de ser aquele que ama, apesar das circunstâncias perversas, de silenciar o mal, a fim de referir-se àquilo que contribua em favor da fraternidade, de perdoar, de ensinar corretamente. Nunca te canses de confiar em Deus, seja qual for a situação em que te encontres. Vestindo a couraça da fé, e utilizando os recursos do amor, os nossos chamados inimigos desencarnados, eles não vão encontrar campo emocional nem vibratório em nós para instalar as suas matrizes obsessivas. Então, essa é a melhor proteção. Não guardar nenhum sentimento em nossos corações. Sentimentos ruins, de tristeza, de angústia, de desânimo, sentimento de culpa, tudo isso é porta aberta para que esses espíritos encontrem a brecha para nos envolver em pensamentos de tristeza, depressivos, de desânimo. Então, que eles não encontrem em nós esses pensamentos obsessivos, E que possamos seguir em paz, cultivando a alegria de viver, cultivando a esperança em nossos corações, iniciando a nova era da felicidade na Terra. Que esse é o caminho. Nós temos que cultivar a esperança em nossos corações. Não podemos deixar que a tristeza nos invada, que o desânimo tome conta do nosso coração, porque são portas abertas, A esperança, ela é irmã gêmea da fé.
constitui o alimento ali dos que sofrem a noite do abandono, da miséria, é o amparo dos fracos, né? É a esperança, a força dos fortes. É muito importante cultivar a esperança em nossos corações. Se não tivermos fé e esperança, o que vai ser de nós, né? Como encontramos no Evangelho, a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, o que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Dileta filha do amor, aponta o exemplo de Jesus como a suprema dádiva a que o homem deve aspirar para conseguir uma vida perfeita, né? Então, busquemos desenvolver em nossos corações, jamais perder a esperança. E a fé, importantíssima, né, na sua plenitude, buscar desenvolver esse sentimento. A fé é inata em todos os homens, constituindo particular e especial manifestação do ser. Sendo a doutrina espírita a religião que estuda a questão da imortalidade, faculta a fé aos olhos mantenedores da sua flama, pela consistência dos seus postulados, né? Nós acreditamos e sabemos o porquê acreditamos. É a fé raciocinada. Desse modo, a fé se torna consciente, torna-se verdadeira, despertando os sentimentos da humildade em nossos corações. É força motriz para a caridade. A fé raciocinada, como também nos ensina o Evangelho, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Né? Isso está no capítulo 19 do Evangelho, quando ele fala da fé. Então, que Jesus, na sua infinita bondade, possa amparar a todos nós que ainda estamos em aprendizado. Lembrar que somos devedores uns dos outros, que esses espíritos encarnados ou desencarnados que nos perseguem, nos caluniam, são irmãos da nossa caminhada. Com certeza nós os ferimos profundamente. E como eles ainda não desenvolveram esses sentimentos em seus corações, assim como nós, né? Eles tentam nos influenciar negativamente. Mas que possamos, através da fé verdadeira, da confiança no auxílio que não nos falta, na esperança de dias melhores, somos espíritos eternos em evolução, temos que nos ajudar mutuamente, né? Nos perdoar, assim vamos conseguir superar todas essas situações que a vida nos apresenta e também compreender o porquê dessas influências. Que Deus possa abençoar a todos os espíritos que em algum momento nós ferimos na nossa caminhada evolutiva. Pela nossa ignorância, fizemos escolhas erradas. Então fica aqui o nosso pedido de perdão a todos. Lembre-se que Jesus nos alertou que orássemos pelos nossos inimigos, né? Ele deixou essa mensagem, lembrando que todos nós
somos devedores, não somos vítimas. À luz da reencarnação, compreendemos isso. Quando ele disse inimigos, são aqueles que por alguma razão nos perseguem, tentam nos influenciar negativamente, mas agora com a luz da reencarnação, sabemos que infelizmente desenvolvemos uma situação junto a esses espíritos e que devemos buscar juntos a compreensão de tudo isso e a busca do perdão. E aí está o Evangelho para nos auxiliar a ter essa atitude. Então, que Deus ilumine a todos os corações que nos ouvem nesta noite e que possamos sempre em nossas preces orar por todos esses espíritos com muito amor, pedindo perdão, mesmo não lembrando, não tendo consciência plena das nossas faltas. Que Jesus nos fortaleça nesse entendimento. Que assim seja, que vocês possam continuar a segunda parte da palestra desta noite. Boa noite.